Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para Libra. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está aí na descrição do vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo que eu vou ficar feliz em tirar as cartas para você, Libra. Vamos lá, energia geral guiando o momento de Libra. Antes de cair qualquer carta na mesa, eu já sei que eu preciso dizer o seguinte, Libra, tem certas situações, certas histórias, onde especialmente quando a gente se sente muito confuso, parece que uma situação não faz sentido para a gente, mais do que tentar fazer a coisa fazer sentido, ter as respostas às explicações, é sobre confiar em você. Você também tem já um repertório de experiências, de ideias, que quando alguma coisa começa a te fazer questionar se você sabe mesmo o que você sabe, porque você viveu, entendeu? Não é sobre ser dono da verdade, mas tem certas coisas que a gente sabe. E a gente pode fortalecer a nossa confiança em que a gente pode não saber de tudo, mas tem certas coisas que a gente sabe, e aí a gente vai lidar com aquilo a partir do que a gente sabe, e lógico, né? Aberto a compreender melhor, a pedir mais informação, a entender melhor o que aquilo está acontecendo, mas não a partir de dúvida, confusão, incerteza, medo, insegurança, a partir de, não, peraí, até aqui eu sei que eu sei. Então, essa situação, seja lá na vida romântica, no trabalho, com família ou com amigos, ela não pode atravessar essa barreira aqui. Até aqui eu sei que eu sei. Agora, a partir daqui, lógico, tem alguma coisa nessa situação que eu posso me beneficiar de aprender, de entender e tudo mais. Interessante que a gente já começa antes de cair qualquer carta na mesa, olhando para isso. Tá. Especialmente no espaço das parcerias, seja na vida romântica, no trabalho, com família ou com amigos. Tem algumas coisas sobre parceria. Parceria, no mínimo isso aqui, a tua carta ó, de reza mágica, parceria, está em parceria com o divino. No mínimo a sua fé, também tem isso. Fé é confiança, que tem algumas coisas que eu sei. Hum, é Libra, bem no meio dessa questão assim de lidar com comunicação, questões de vida de plano material, de troca, de conversa, de argumentação, essas coisas. E, ao mesmo tempo, essa comunicação que acontece com fonte, vamos chamar de universo, que é mais simbólica. Passei bastante tempo lá na leitura de Gêmeos, falando sobre a linguagem das flores e tudo mais. Aí as cartas caem na mesa aqui de tal forma que me chama a atenção para olhar para esse pedaço aqui dessa carta, que é essa figura olhando para esse buquê de flores. Então, a gente já entendeu, passamos uma energia, foi uma energia interessante lá na leitura de Gêmeos, tá? Eu vou sugerir assistir de cabeça, ouvidos e peito aberto, porque eu gostei bastante, aprendi bastante também com aquela mensagem. Então fica aí a sugestão, fiquei feliz em poder canalizar aquela mensagem aí para todo mundo, para vocês e para mim também. Mas então, eu sei que quando a gente olha para essa leitura de Libra, e as cartas me fazem olhar para esse ponto específico dessa carta, então você veja, né? No espaço das parcerias, que é território de Libra. Libra rege casa 7, casa das parcerias. E a carta de parcerias aparecendo na mesa. E aí, então, dentro de uma história ou de histórias, onde envolve parcerias, seja na vida romântica, no trabalho, com família ou com amigos, tem um foco nesse momento, nessa conversa, né? Esse pedido para olhar, um, botar um foco nesse aspecto, no aspecto simbólico, ou do que se mostrou simbolicamente, simbolicamente, e o sacerdote aqui aparecendo na mesa.
Vênus apareceu lá em Gêmeos, mas para o final da leitura, o mistério do receber e a energia que está guiando é Vênus. Aí aparece aqui o mistério, aí aqui Vênus, Vênus na mesa. E aí, essa mensagem falando que dentro desse mistério, que é apenas mistério, porque envolve várias engrenagens, várias variáveis, né? A gente não consegue mapear toda a lógica por trás da lógica do universo, então a gente chama de mágica, mistério, mas existe uma lógica. Então, é o mistério através de Vênus, através de parcerias ou conexões kármicas, o lidar com polaridade, conflito ou questões conflitantes, né? Promover um crescimento, ganhar uma perspectiva do que não importa. E todo o finalzinho da leitura de Gêmeos, saiu justamente isso aqui, que a gente está vendo com cartas diferentes. Porque você vai ver que no finalzinho lá da leitura de Gêmeos dizia que tem alguma coisa que, através de ter vivido ali uma experiência, e cada vez mais e gradualmente, a visão e como eu lido com aquilo, como aquilo me afeta é diferente. Então, eu também me alinho com outro caminho. Ah, vou deixar novamente a sugestão aqui. Eu sei que ficou uma leitura longa, mas guarda aí com carinho, de repente salva, vai assistindo de pouquinho em pouquinho, tá bom? E aí, aqui, quando a gente chega em Libra, é uma mensagem que vem falando que a vitória é simbólica e que as coisas mudam a partir daqui. Só que você vai ter a escolha de seguir em frente ou não. A escolha, livre-arbítrio. A vitória será simbólica e você vai ter a escolha de se permitir seguir em frente ou não. Algumas coisas, elas vão ah, entrar ou precisar entrar numa perspectiva, até para que você se permita seguir em frente, elas vão precisar entrar nessa perspectiva maior do que não importa. Também diminuir a proporção, diminuir o tamanho de certas experiências e certas questões, elas se tornam apenas ervas daninhas, né? Que você identifica e você soluciona enquanto está cuidando aí do seu jardim, da sua jornada, enfim. Tem um elemento disso, não é sobre superioridade, inferioridade, não é essa conversa, mas assim, tem algumas questões que, se a gente dá muito peso para a narrativa e a experiência em si, ela domina a nossa história, a nossa jornada e como a gente se identifica. Então, tem coisas aqui que é uma mensagem falando no espaço de parcerias, na vida romântica, trabalho, família ou amigos, essa questão do seguir em frente, através também de ser ajudada a diminuir a importância nesse sentido, a importância que eu dou, o peso que eu dou, como aquilo me afeta. E aí eu me permito seguir em frente. A vitória é simbólica. E aí eu estava pesquisando umas coisas aqui antes, né, no meu fluir aqui, pesquisando umas coisas antes de abrir a leitura de Libra. Aí uma mensagem que estava muito assim, tem uma estrutura ali de aprendizado, né, da jornada, da caminhada, e aí eu fiquei olhando naquele mapa ali, numa direção vai para um caminho de esplendor e para o outro de vitória. Aí abre essa leitura aqui de Libra falando que a vitória é simbólica, né? Uma vitória simbólica, muitas vezes, ela vem sem esplendor. Ela vem, entende que assim, como a mensagem está me tocando, né? Ela vem sem festa, sem reconhecimento, sem um lugar no pódio, né? A vitória ela é simbólica. Eu ouço para muitas pessoas, aqui já é uma conversa de que para eu me permitir seguir em frente, independente do outro, da vida e tudo mais,
em algum momento isso aqui vai ter que ser suficiente para mim. Essa vitória simbólica vai ter que ser suficiente para mim, porque a vitória maior é essa questão de eu me permitir seguir em frente. Então, não ficar me prendendo a precisar do esplendor, da fanfarra, para seguir o meu caminho, seguir em frente. Aí a mensagem fala que isso requer força, coragem e sacerdotisa. No momento certo, na hora certa, seis de ouros aqui, né? Se recebe reparação, se vive reparação ou se enxerga o elemento de troca justa numa situação. O sacerdote aparece novamente, falando sobre um tomar de consciência, um elevar de consciência, compreendendo algo mais profundamente. Compreendendo algo mais profundamente, vai se revelar ali uma oferta, uma oportunidade, uma oferta, uma oportunidade, algo que se ganha, que se recebe. Aqui é a história do João e pé de feijão, e nesse as de ouros tem ali a semente, né? Hum. Essa coisa do ouvir, aqui esse pedaço me falou do final da leitura de Gêmeos, né, que me inspirou também a falar para vocês. A primeira carta e esse pedaço aqui, nossa, muitos gêmeos na mesa. Inclusive, tem ele aqui também. Ah, lá na leitura de Gêmeos, depois que você assistir, também saiba assim, aqui para Libra a gente está falando que aquele momento plantou uma semente. Por quê? Porque tem algo que você ouve que planta uma semente. Mais uma carta, por favor. A vitória é simbólica. Tem algo que você ouve que planta uma semente de dúvida. E a semente de dúvida pode acarretar em síndrome do impostor, em autossabotagem, em vitimismo. E isso alimentando uma ansiedade, uma preocupação. Para muitas pessoas tem isso também. É, lá em Gêmeos é uma mensagem que falava sobre entrar numa bolha de treinamento, vamos falar assim, uma side mission, né? Uma missão adicional. Para algumas pessoas, aqui em Libra, é uma mensagem que está falando assim, ter vivido aquela experiência, para algumas pessoas que chegam aqui, ter vivido a experiência em si, pode ter plantado uma semente de dúvida sobre você, sobre o seu caminho, sobre o seu discernimento, e isso vai alimentando medo, insegurança. E quando a gente está agindo a partir de medo, segurança, dúvida, a gente faz gaslighting com a gente mesmo, a gente se duvida, enfim, não é para ir nessa direção. A vitória é simbólica. Então, se você fica esperando a confirmação de que se venceu, de que se concluiu, de que se fez a coisa certa, isso só vai alimentar e fazer crescer aquela semente que já foi plantada de dúvida. A vitória é simbólica. Mais para frente, é quando você se permite seguir em frente, que a reparação, ou elemento de troca justa, ou alguma coisa que vá trazer um novo olhar para aquilo que você deixou para trás, entendeu? Mas é só quando você se permite seguir em frente que você ganha uma perspectiva diferente. Então, para muitas pessoas, a conversa que você ouve lá em Gêmeos pode, eu espero que sim, também ajudar a, cortar o mal pela raiz.
de dentro para fora, de alguma ideia que fica crescendo aí na tua cabeça através de experiências vividas aí que estão alimentando dúvida, autossabotagem, não sei o quê, tá? Ah, também tem uma outra questão aqui dessa mensagem que fala que é uma vitória sobre justamente isso. Estou lembrando, lá em Gêmeos a gente falou muito sobre pensamento crítico, que é a essência da energia geminiana. As pessoas no clichê falam bastante da superficialidade, né? Na comunicação e de como os gêmeos, algumas pessoas, não todos, né? Mas muitas pessoas que têm sol em gêmeos muitas vezes se vangloriam em dizer que pegam uma coisa na superficialidade e criam argumentações e argumentações em cima daquilo. Isso é o desequilíbrio da energia. A energia de gêmeos em equilíbrio, na verdade, é do questionamento e da busca por pensamento crítico. Então, para entender a raiz de uma questão, a fonte, e uma vez que eu entendo a fonte, a raiz daquela questão, eu posso, como se fala, eu posso aplicar aquela lógica a várias situações. Então, aquilo se propaga, né? Porque eu entendo a fonte, a lógica, e na superficialidade eu continuo sendo refém de uma ideia superficial. Para algumas pessoas, tem essa energia falando que. ah, Uma semente, olha só, uma semente plantada, ela faz o quê? Enraiza. Primeiro crescem as raízes. Depois ela desponta a plantinha com as folhas temporárias e depois ela começa a crescer e aí eventualmente vai dando frutos, enfim. Então, tem uma coisa nessa mensagem que fala assim, que tem experiências vividas em parcerias onde uma semente foi plantada. E essa semente, ela traz a raiz, ela enraiza uma questão. A direção que isso vai, se ela vai numa direção de sustentar a sua visão, de dúvida, de autossabotagem, de síndrome de impostor, assim, o que ela criou raiz. Ai, ela trouxe a raiz de uma questão. O que você faz com isso, como você cultiva isso, é a grande diferença. Vem comigo, ouve o que a gente está falando aqui. Dá para isso ir numa direção que, porque você viveu essas experiências, você vai justificar a razão para desconfiar, para isso, para atitude assim, assado, enxergar, sentir o mundo dessa forma, etc, etc. Ou é a experiência de você compreender a raiz de uma questão, uma coisa fundamental, e a partir disso aqui, dessa lógica, você pode aplicar isso em diversas situações, em diversas áreas da vida. Então, de certa forma, uma vez que a gente compreende a raiz e a gente cura uma questão na raiz, ah, aquilo tem condições de mudar. Porque eu me relaciono com aquilo de forma diferente. Também uma mensagem falando, ahn, também uma mensagem falando sobre questões enraizadas. E essa coisa do enraizados vem falando de condicionamento, vem falando de questões ancestrais. Tem várias abordagens para o que se foi vivido e aprendido em espaço de parceria. Na verdade, eu vou falar assim, como saiu lá para Gêmeos, se aplica aqui também. Tem gente chegando nessa mensagem porque está concluindo experiências que combinam com isso que a gente está falando, e para essas pessoas a mensagem ela faz mais sentido porque ela vem validar, confirmar, ajudar a sintetizar algumas coisas. Para pessoas que estão vivendo nesse momento, algumas coisas fazem sentido, outras
é preparo, abrindo a cabeça, o coração para observar, estar mais flexível, ensinável enquanto eu vou vivendo. E para pessoas que vão entrar nessa energia, tudo pode parecer muito confuso. Por isso que ainda assim, esse exercício de cabeça, ouvidos e peito aberto, sem tentar ficar se cobrando, encaixar na sua racionalidade, do que você já entende, do que você já concorda, do que você já quer ouvir, é um exercício muito importante. E você se beneficia. Essa liberdade, a gente poder se dar essa liberdade de ouvir de cabeça, ouvidos e peito aberto, sem a autocobrança de precisar fazer alguma coisa a respeito quando aquilo não parece que não me dá uma direção, e sem também criar oposição, rejeição àquilo ou crítica àquilo que eu não entendo. Interessante isso. É muito valioso. Essa necessidade da crítica, da rejeição, e então de criar oposição, vem do meu medo. É uma projeção do meu medo. Então, enfim. Nossa, as leituras diárias hoje estão maravilhosas, mas estão que estão, hein? Eu gosto. Vamos lá, vamos seguir em frente. É, Então, até isso que saiu aqui agora. Para muitas pessoas, você pode se ver, quando você passa por esse tipo de energia, e a vitória sendo simbólica nesse sentido, ela pode não vir com o esplendor de me ver ali, reconhecido, celebrado, no topo de um pódio, né? Mesmo que seja o pódio simbólico das coisas, não sei o quê, né? Ou literal, enfim. A vitória, ela é simbólica e ela é de dentro para fora. A principal vitória. Porque ela vem da cura de algo fundamental e que gradualmente vai mostrando que eu cultivo coisas diferentes e coisas diferentes crescem no meu caminho e os frutos que eu colho são diferentes. Uma árvore com as raízes doentes vão dar frutos doentes. Então, tem muitas pessoas que passaram, estão passando ou passarão por experiências em espaço de parceria na vida romântica, trabalho, família ou amigos, que darão a oportunidade de curar, fortalecer, trazer para a harmonia questões fundamentais, enraizadas. Ai, um vídeo, nossa, me veio agora à mente, porque cabe aqui, né, que eu assisti hoje mais cedo, é o nome daquele, como é que era o nome? Um comediante brasileiro, acho que o nome dele não sei o que, Vieira, Paulo Vieira. E aí ele conta uma história de uma experiência pessoal dele ali e tudo mais, e aí ele solta essa frase assim, né? Toda vitória é ancestral. E ele tá contando uma história de que ele tem um plano, ele tinha feito um plano de viagem, ele foi num podcast, que eu acho que era o Mano Brown ali, Mano Brown, e infelizmente eu não sei quem é outra pessoa, né? Peço perdão aí se alguém souber, escreve aí nos comentários, por favor, é que me passou rapidinho, mas podcast é Axé de Exu, Exu de Axé, uma coisa assim. E aí, enfim, é um cortezinho que passou ali no Instagram, né? E aí estão os três ali conversando, e o Paulo Vieira, acho que é esse o nome dele, ele tá contando uma viagem que ele fez, que ele estava lá em Roma e tudo mais, e aí foi, enfim, ele vai contando de como as pecinhas foram se encaixando para ele. Nossa, lembrei agora dele falando do questionamento também. Ah, que legal. E me marcou, porque eu me relacionei com algumas coisas que ele falando ali, que é a relação dele com a espiritualidade. Ah, Aí eu quero fazer um adendo para falar assim, Libra, tem certas coisas, olha lá, que é só depois que eu me permito seguir em frente que se revela evidências do que estava certo, da minha vitória, entendeu? Primeiro eu vou dar o passo em livre-arbítrio, depois vem uma confirmação, depois eu enxergo, né, aquilo presente ou como no caminho certo para mim e por mim. Mas enfim, estava falando da história dele, que aí você pode buscar de repente, né? Mas ele, eventualmente, ele conta que ele tinha feito planos numa direção, não sentiu que
aquilo ali era o que ele queria fazer, teve a oportunidade de refazer os planos, ir numa outra direção, chegou ali também e está muito, sinceramente, aí é que tá. A gente só consegue se deixar, e aí é a opinião minha, a gente só consegue se deixar reconhecer aonde a gente está em verdade ou não, quando a gente não tem medo de questionar. Eu não tenho uma relação com espiritualidade onde eu acho que se eu falar uma grande bobagem ou se fizer uma grande bobagem, que eu vou ser grandemente punida. Se for nesse lugar assim como se fala, de ignorância mesmo, né? Lógico que é sempre ação e consequência. Eu sempre vou colher os frutos das minhas atitudes. Mas não tem uma relação, estou querendo dizer assim, com espiritualidade, que se eu não acreditar cegamente em tudo que me falam e que o poder, e se eu não for subserviente de que eu serei punida. Por quê? Na minha vivência e também depois numa compreensão de algumas partes lógicas, numa energia de frequência altíssima, sabe? Tem algumas coisas que não cabem numa energia em amor. Então, mas é muito. Por que que somos dados livre-arbítrio enquanto sagrado? Livre-arbítrio é o poder das minhas escolhas. Eu tenho poder sobre as minhas escolhas. Livre-arbítrio é sagrado, nada nem ninguém passa por cima. Mas a partir do momento que eu aceito algumas questões sobre mim, sobre o meu caminho, eu aceito em livre-arbítrio, e assim é. Se eu não aceito, não é. E aí, tem uma coisa sobre essa energia, ah, certo, Libra aqui na mesa, justo. Tem umas coisas sobre. Nossa, tá. Tem alguns momentos que a gente vive, vou até fazer. Essa direção que a energia me levou não é à toa. Tem alguns momentos em que a gente vive em que é possível que se plante uma semente na nossa cabeça. E se eu aceito, é isso que cresce. E isso pode tomar forma. Só que olhar para isso a partir de um lugar de vitimismo não é a direção. Uma vez que uma ideia é apresentada, eu questiono e eu sei de uma questão fundamental. Livre-arbítrio é sagrado, nada nem ninguém passa por cima, e eu sou criterioso com aquilo que eu aceito sobre mim, para mim, na minha vida. E aquilo que eu não quero ver crescer, eu deixo de alimentar. Eu literalmente deixo de alimentar. Deixo de alimentar aquela ideia, deixo de alimentar aquele tipo de situação, aquele tipo de dinâmica, para que aquilo deixe de crescer no meu caminho. Ah, quando eu estou lidando também com outras situações e outras pessoas e tudo mais, olha só, saiu essa expressão lá em Gêmeos, eu vou repetir aqui. Esteja ciente de momentos em que eu percebo que eu estou vivendo ali uma experiência que tem a intenção ou desejo de colonizar o meu pensamento, porque eu também sei de uma questão fundamental de que algumas sementes podem ser plantadas aí na minha cabeça e desde que eu alimente aquilo, aquilo vai crescer e vai dar algum tipo de resultado, vai dar algum tipo de fruto. Então, eu sou criterioso com aquilo que eu consumo, eu sou criterioso com aquilo que eu permito ocupar muito espaço, no meu pensamento. Começa daqui, o poder mental. Para muitas pessoas, se viveu experiências onde eu também vou ser ajudada a perceber momentos em que alguma coisa que acessa uma dúvida que já existe dentro de mim, um medo que já existe dentro de mim, uma falta de verdade que já existe dentro de mim, que eu acredite muitas vezes,
Aquilo acessa isso dentro de mim, faz morada e começa a crescer. É de dentro para fora. E eventualmente eu vejo aquilo sendo projetado na realidade à minha volta. Caracoles. Ah, em parceria, Libra, que é o espaço na mandala do zodíaco, em algumas áreas da vida que Libra rege, tem muita gente que se viu, ou que se vê, ou que se verá, como falamos, né? Vivendo aprendizados fundamentais. E é apenas quando eu me permito seguir em frente, é apenas nos próximos passos que eu posso começar a entender que tudo aquilo também tem relação com muitas coisas, porque o universo é muito preciso. É, o universo se expressa de forma literal, mas a gente tem que saber navegar, reconhecer o abstrato, subjetivo, simbólico em cocriação. Ah, é mais para frente que muitas coisas vão se encaixar na minha própria compreensão dessa coisa que a energia já falou desde o começo, através de conexões kármicas, karma não é castigo, é aprendizado, através de conexões, através de polaridade, conflito, é que eu viro uma chave, ganho uma percepção e posso participar ou trabalhar com esse mistério do receber. Eu posso desvendar em alguns mistérios do receber. Mas você veja, né? Na prática, Libra também, esse espaço de parceria, ah, que na essência da energia do eu equilíbrio, né? A afirmação de Libra, eu equilibro. Libra regido por Vênus aparece aqui, né? Vênus, beleza, beleza, prazer, harmonia, a beleza. Para muitas pessoas, essa mensagem está falando aqui de que se aprendeu questões fundamentais, de que pode ser necessário deixar ir a necessidade de ver o esplendor e reconhecer a vitória como ah, simbólica, aceitação da vitória simbólica, porque eu sei que é isso que me ajuda a seguir em frente nesse espaço da beleza. E quando eu chego nesse espaço da beleza, eu encontro um caminho direto na direção de ascensão. Mas aqui, vamos voltar para esse outro lugar. Aqui a gente não é um pé de cada vez, é um passo de cada vez. Ah, mas a gente já entende que essa é uma mensagem que está mostrando para a gente o que que é um próximo passo mais fácil, mais harmonioso, ah, após, durante ou já antecipando viver experiências que podem ser desafiadoras, lidar com polaridade, lidar com conflito, questões kármicas que mexem mais com a gente e atravessar isso, progredir para além disso, a vida que vem depois disso. Com o que que eu faço com isso? Para que que serve? Não é à toa. Não é à toa. Não é para entrar no lugar do vitimismo também. Não é para entrar no lugar onde eu começo a duvidar de mim, onde eu começo a deixar de viver, de fazer as coisas, porque tudo eu enxergo pela ótica das razões pelas quais eu preciso desconfiar de mim, do meu discernimento, porque se eu vivi aquilo ali, se eu caí naquele conto da carochinha, seja lá o que for, eu não posso confiar em mim. Cuidado, porque quanto mais eu alimento isso, todas as evidências que eu tenho para que eu não posso confiar em mim, no meu discernimento, nas minhas preferências, nas minhas escolhas, mas isso tem chance de crescer.
mas isso tem chance de crescer, dominar os meus pensamentos e as minhas escolhas. E quanto mais eu faço as minhas escolhas dominado por ilusão, falta de verdade, dúvida, insegurança, medo, mais é isso que vai se replicando aí no meu caminho, é isso que vai crescendo no meu caminho. Enfim. Ah, ponto de foco. É uma mensagem que diz assim, que vem na sua direção pelo menos uma conversa importante, que vai trazer à tona um tema, um assunto, uma questão que você está rejeitando olhar para aquilo. É, já tem aquela coisa, né? Que aquilo que fica num peso muito grande no nosso coração é um indicador de que é uma lição que eu me neguei, que eu me nego a aceitar, que eu me nego a aprender com aquilo. Então, uma mensagem que vem falando, ó, a gente está conversando assim porque vem pelo menos uma conversa importante sobre, e uma mensagem, muitas vezes até essa aqui na nossa conversa, muito do que a gente está falando tendo relação com isso, né? Mas assim, para muitas pessoas tem literalmente, né, uma conversa que vai ser sobre atravessar um assunto que você vem rejeitando. Por quê? A maior força dessa energia é a questão do livre-arbítrio aí que a gente estava falando, aqui a iniciação, tem escolha, já aparecia aqui. Quanto mais eu me rejeito a olhar nessa direção, quanto mais eu me rejeito a olhar nessa direção, e compreender aquilo como. Então, eu não vou me permitir compreender o aprendizado daquilo, e vai ter várias razões para isso, tá? Não é só na racionalidade, na capacidade intelectual, mas nada disso pode. Isso pode explicar, mas não pode justificar, não pode virar muleta. E o cuidado que a gente tem que ter com as superficialidades nas conversas é esse, porque muitas vezes na superficialidade das coisas, na argumentação, e quando eu não questiono, eu fico satisfeito com isso, eu estou aceitando uma narrativa, um lugar, né, que não necessariamente muda nada, transforma nada. E muitas vezes, ó, quantas vezes está martelando na minha cabeça. Quantas vezes a gente já não ouviu que muitas vezes, aqui no canal mesmo, né? Que muitas vezes, eu até entendo que o perdão é para mim, não é para o outro, é a minha libertação de uma questão para que eu possa seguir em frente. Mas muitas vezes, debaixo de camada em camada, tem uma parte de mim que não quer se distanciar daquilo, independentemente de qualquer coisa. Então, eu posso até justificar com outras argumentações, mas tem uma parte de mim que ainda, lá no fundo é a parte de mim que tem dificuldade em seguir em frente, deixando essas questões, essa conexão que pode vir com tanta memória, né? Ali na complexidade das conversas espirituais, inclusive, né? Mas, enfim. Aí essa mensagem diz que vem na direção de Libra, da forma como for necessário, como couber aí para cada um, uma conversa, uma informação ou uma mensagem, que é para ajudar a atravessar essa questão que você vem oferecendo resistência em olhar para aquilo, em perdoar aquilo, em aprender com aquilo, em enxergar o que é o aprendizado sobre aquilo. Por quê? Haverá. A livre-arbítrio é sagrado e é momento de exercer o seu livre-arbítrio. Você que vai escolher a direção que você vai permitir das coisas irem ou não. A mensagem já falava aqui, no canalizado ali. É, uma semente já foi plantada. Agora, tem um elemento disso também. A forma que ela toma pode ir numa direção ou outra. Então, que haverá uma escolha sendo feita por você é a força do momento e isso vai acontecer. Estou lembrando, né? É o clichê da leitura da energia de Libra. Indecisos.
Não é à toa que isso veio à mente. Qual que é a minha relação com isso? Pode ser de, é a parte de mim, porque meu sol é em Libra, porque não sei o que é em Libra, que eu realmente não sei. Nossa, que confortável, inclusive, para muitas pessoas que se beneficiam da gente dar embora o nosso direito sagrado de escolha sobre o nosso caminho, né? Então, quando eu já aceito esse lugar de quem não sabe escolher, de quem é indeciso, eu já voluntario, né? O lugar da minha escolha ao outro. E aí, quem se beneficia de me seduzir ou de me sugerir escolhas que beneficiam a ele mesmo ou a eles mesmos, adora esse tipo de posicionamento e de escolha, né? Então, se quem não sabe, quem está confortável em não saber, quem está aí anunciando que eu sou indeciso, então escolhe por mim, eu mesmo escolho por você. Vai nessa direção que me beneficia. Tá bom, Libra? Não, não. Outro lugar. Na minha indecisão, eu estou mostrando para mim mesmo que eu ainda não tenho toda a informação que eu preciso para firmar a minha escolha, para firmar o meu compromisso. Então, o que que eu faço? Eu me dou tempo e espaço, eu observo, eu ouço, e apenas no momento em que eu estiver seguro da minha escolha, eu me comprometo com uma direção. Até ali, a minha escolha é apenas minha. Até ali não há escolha. Não há um firmar. Veja também que essa mensagem está contando isso para a gente também, de que é uma energia que está reconhecendo que você, então, precisa de alguma informação para ajudar a atravessar, só que também está falando, né? A informação que falta é essa que muitas vezes eu mesmo estou rejeitando a enxergar. Enfim, toda vez que eu falo isso, o coração aperta. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Tá. Aí, para muitas pessoas, a questão principal aqui é, e aí haverão várias razões para isso, mas essa carta ela é interessante porque ela mostra esse coelhinho aqui amarrado e os cavalos livres ali, os cavalos como símbolo de liberdade também. E aqui fala, né, amarrado. Só que atrás afirma assim: eu sou forte, corajoso, capaz e livre. Essa carta me fala muito sobre amar, como a gente cocria. Essa imagem traz um avental ali que fala beijo cozinheiro. Sempre me fala assim, ó, quem está cocriando, quem está cocriando aí a sua própria história, a sua própria jornada, é você. Como você aprende, como você erra, como você se mobiliza para aprender, para fazer e etc. E aí, então, gostar do próprio caminho, gostar da própria história, não é superioridade, não é vaidade, não é soberba, mas assim, é reconhecendo, olha, amar aquilo que é perfeito, bonzinho, limpinho, todo mundo consegue, todo mundo, oxe, claro que sim. Agora, amar algo, mesmo com defeito, mesmo com erros e etc., é uma outra questão. Ali é onde pode se expressar também verdadeiro amor. Então, ame como você cria ou cocria a sua história. Não é passar pano, como eu falei, não é soberba, não é nada disso. Mas é uma questão tão fundamental que só quem sabe também as tuas razões é você. As tuas boas intenções que muitas vezes geram resultados ruins é você e o universo, né? Então, tem uma coisa nessa mensagem aqui, olha como ela está conversando com a gente, né? Eu sinto que para muitas pessoas essa dúvida é a dúvida se eu vou mesmo.
numa boa direção. Para muitas pessoas, a mensagem já falava que se viveu experiências de questões enraizadas, inclusive com essa palavra-chave, condicionamento. E aí, quando eu estou quebrando um padrão, eu estou me levando numa direção completamente desconhecida. E se eu aprendi sobre ação e consequência em observação, tem certas coisas que quanto mais eu compreendo, menos eu sei também, menos certezas eu tenho, menos extremos eu conheço, porque eu conheço a área cinza. E aí eu sei também das minhas imperfeições, eu sei dos meus erros, e aí às vezes eu posso ter essa dúvida. Mas será que me permitindo seguir em frente e não mais nessa repetição desse padrão, disso aqui que eu já conheço, com o que eu já sei lidar, será que eu vou de fato numa direção do receber algo mais prazeroso, algo mais doce, algo mais belo? E aí, tem muito aqui nessa jornada que ensina pra gente que o quê? Eu até lembrei desse baralho. A beleza não está em perfeição. A beleza não está na perfeição, na falta de defeitos, na falta de erros, na falta de aspectos de sombra. Não é isso. Você vai precisar confiar na parceria, no mínimo nessa fé, nessa, nessa confiança, na sua parceria com o universo, que conhece teu coração, conhece tua história, conhece tuas intenções, e etc, etc, em que tudo é ação e consequência, mas tudo vem na medida certa. Eu estava pensando nos espinhos, né? Essa carta aqui, inclusive, veio outra desse baralho, falando assim: o sonho da bela adormecida, de que ela tem condições de acessar o próprio sonho, mesmo que isso envolva atravessar essa barreira de espinhos, né? Então, assim, tem certas coisas que, para atravessar uma energia, apenas uma outra energia compatível, entendeu? Tem momentos que, para atravessar aquela energia, apenas uma energia compatível ajuda a cumprir com esse trabalho, com essa tarefa. Então, tem muita coisa que se aprende em certas experiências, tem outras que serão um mistério para você, outras razões de ser. Aí entra naquele espaço que você precisa ter fé, confiar no caminho. O que você precisar compreender, enxergar, entender, o universo vai te trazer, mas não faça escolhas, não exerça o seu livre-arbítrio em dúvida, em insegurança, em culpa, vergonha, em vitimismo, em síndrome do impostor, em eu tenho que aceitar isso aqui porque eu não sei aquilo, não sou aquilo. Cuidado com isso. Espera até o momento certo em que você se sente seguro e você vai saber a diferença, porque ao invés de se ver dominado pelas dúvidas, confusões, medos, incertezas, você se vê em paz com as suas escolhas, entendeu? Quando eu quero escolher fazer assim, me posicionar dessa forma, eu presto atenção nas minhas emoções, o que apareceu lá em Gêmeos, estou lembrando. Eu me ouço e eu me sinto em paz com essa escolha. Então, essa é a escolha que eu faço, aquela que me traz paz, independente do que é a argumentação, da superficialidade das coisas, da visão, da superficialidade do entendimento do outro sobre as minhas escolhas e etc. Mas isso aqui envolve muita coragem, de fato. Aí, essa mensagem fala que nesse momento, olha só, né, essa carta ela mostra assim, tem certas coisas que de fato, de superfície, elas não mostram todo o potencial do seu caminho, ou de um caminho, de uma direção, enfim. Mas a tua escolha, ela virá não com essa garantia do receber, ela vem lá da raiz, lá do fundo, a partir também de questões fundamentais. Isso que a gente acabou de descrever, de eu avalio uma situação e as escolhas que eu faço vêm desse lugar de me ouvir e de ter a coragem de agir me ouvindo, isso é fundamental. Isso aí sou eu me guiando através de sabedoria ancestral.
A salamandra, o rei de ouros, as visões do ego. Tá, percebendo, tá. A salamandra, ela é um símbolo de algo que consegue atravessar energia de fogo sem se queimar. Energia de fogo, ela tem o poder de limpeza e de dar forma, de criação. Energia de fogo intensa, rápida, ah, hum, intensa, rápida, transformadora. Aí ela passa para esse rei de ouros, que é o saber dar forma. Me fala muito sobre estabilidade, porque se faz boas escolhas. Então, assim, aqui me fala de duas capacidades, entendeu? De atravessar situações desafiadoras, onde eu atravesso situações que as coisas podem ir numa direção ou outra. Nas intensidades, elas podem ir numa direção de destruição ou de criação, sem, sem me queimar, sem me queimar, sem me prejudicar. E aí, consigo dar forma, porque sei fazer boas escolhas, sei dar forma. Essas duas energias juntas estão conversando bastante comigo, que me parece assim, o melhor de dois mundos, entendeu? Por quê? Na energia apenas do rei de ouros, na energia apenas do rei de ouros, eu posso ser muito criterioso, eu posso criar sistemas, eu posso saber, ser responsável com as minhas escolhas, lidar com as coisas de plano material, nessa disciplina e tudo mais. E numa disciplina e constantemente fazendo isso, eu vou conseguindo dar forma às coisas, mas o desequilíbrio dessa energia é que muitas vezes é nesse caminho que eu me levo na direção das zonas de conforto também, onde eu vou encontrando uma fórmula e não necessariamente eu encontro expansão, eu posso encontrar assim uma zona de conforto, né? Onde as coisas se sustentam, mas não tem necessariamente crescimento, expansão para além desse platô, para além disso, pode ficar difícil crescer para além desse platô, porque não tem um arriscar, tem todo um trabalho, uma dedicação a encontrar uma fórmula, mais ou menos, né, que funcione, e a repetição, a disciplina em torno daquilo que de fato vai ajudando algumas coisas a ganharem forma, mas não necessariamente tem expansão no desequilíbrio, né? Tá. Aí, em contrapartida, essa energia de fogo aqui das salamandras, né? Pode ir nessa direção em que tudo fica muito intenso, mas é insustentável, entendeu? Porque fica nesse eixo, estou pensando de Brahma, Vishnu, Shiva, né? Nós temos essas três forças aqui nessas duas cartas, é isso, né? Então, assim, energia de fogo ali tem esse poder de criação. Eu posso criar algo e aí, então fica só nesse eixo do criar e aí mudança, só mudança, criando, mudando, não tem energia de sustentação de Vishnu, né? Eu entendo esse rei de ouros aparecendo aqui muito como essa energia Vishnu. Enfim, essas duas cartas juntas, nesse momento, estão me falando sobre isso aqui, da integração de duas energias, como eu falei, melhor de dois mundos, na medida certa, como cabe para cada um, para permitir que essa roda gire de uma forma sustentável. Olha lá, o segredo, o mistério do receber em harmonia, prazer, bem-estar, conforto, energia de Vênus. Também na energia de Rei de Ouros, né, que ela pode parecer mais estável. Isso é interessante. A energia apenas do Rei de Ouros, nessa combinação aqui, ela pode parecer mais estável, porque a gente é condicionado
a enxergar estabilidade nessa ilusão de estabilidade, que é essa do não questionar, de encontrar uma forma de se sustentar ali, que isso é seguro, mas é isso que a mensagem está falando. Isso não é necessariamente seguro, porque é um platô, em algum momento aquilo se torna uma estagnação, e eu deixo de caminhar, eu deixo de permitir expandir. Então, aí é só uma questão de tempo até aquilo fazer o caminho contrário, aquilo vai se tornando um problema, aquilo vai se mostrando, como se fala, é, não é arcaico que eu ia falar, mas é um pouco disso também, vai ficando obsoleto. Então, é só o tempo que vai mostrando isso, o quanto isso, sem se movimentar, é obsoleto. Em obsoleto, muitas vezes vai ganhar o nome do tradicional e tudo mais, mas assim, quanto mais o tempo vai passando, essa vai virando uma bola de neve. E aí, então, eu tenho que correr mais para correr atrás do prejuízo, como a gente fala, né? Ou correr atrás de equilibrar aquilo. Enfim. Não sinto que é muito essa a direção, mas é só para ilustrar que tem coisas no nosso condicionamento de como a gente é ensinado a enxergar o que é estável, o que é estabilidade, que não necessariamente é assim. Existem ilusões criadas no entorno do que é reconhecer estabilidade à minha volta, de como eu tenho que agir, como eu dou forma a isso. E não é assim, 100% mentira, 100% verdade, ninguém é dono da verdade, mas tem uma coisa sobre no caminho de cada um em livre-arbítrio que é sagrado, é responsabilidade nossa observar e ver aquilo que serve ou não para a gente, que está nos servindo melhor ou não está nos servindo para o nosso bem. E que essa mensagem diz que muitas coisas que, volta lá, né, que você está vivendo, viveu ou vai viver em parceria, vai te mostrar um pouco disso também, vai te provocar nessa direção. Ah, então, assim, no grande esquema das coisas, é uma energia que está ensinando e guiando numa direção mais sustentável, ajudando a movimentar numa direção mais sustentável, em território mais fértil, numa direção dos caminhos de maior possibilidade. Mas isso vai envolver também se ver afetado, sentir intensamente algumas questões, atravessar situações desconfortáveis sem se perder nelas. E você atravessa esse momento quando você pode, quando você já tem elementos, os elementos necessários para atravessar essa energia. Então você vai precisar confiar nisso também. De novo, a salamandra, a natureza da salamandra que é essa, ela atravessa o fogo literalmente ali e não se machuca ali, né? Tá. Para permitir, eu estava dizendo Brahma, Vishnu, Shiva, porque essa tríade de criação, onde algo ganha vida, se sustenta e depois se desconstrói para se reconstruir em uma renovação. Então, é uma energia de renovação, tá? A roda girando, renovação, renascimento. Isso é sustentável, porque energia está sempre em movimento. E a vida, e porque energia, então, está sempre em movimento. E mesmo que eu ache, muitas vezes, no manter das coisas, uma situação que esteja sustentável, modo sobrevivência, entendeu? Aquilo, em algum momento, a vida vai pressionar a gente na direção de permitir que isso também se renove, também se modifique, porque isso é a verdadeira sustentabilidade acontecendo, mesmo que traga desconforto, provocação e tudo mais, tá? Uh, Aí essa mensagem ela diz assim que muito nesse caminho ajuda a perceber, ajuda a perceber esse elemento da projeção. E aí a gente tem
pode entender isso do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de cocriação, tá? Então, muito nesse caminho é sobre o perceber e o saber reconhecer projeção, reflexão, projeção, espelho, e o que fazer com isso. Vou falar dessa forma. Entendedores entenderão. E que vem na direção de Libra nesse momento. Certo, entendedores entenderão? Ótimo. Aí chega um ponto que Libra vai ter que, pelo menos uma situação, ou várias situações, né? Onde é assim, eu vivo aquela situação, aquilo me provoca. Maravilhoso, é isso. Aquilo me provoca. E eu que, até eu mesmo que tivesse ali achado que eu encontrei sistemas e formas de lidar com uma questão e que aquilo ficou sustentável e tudo mais, eu sei fazer boas escolhas, eu sei lidar, eu sei preservar os meus recursos, o meu tempo, a minha energia, e isso não é erro, precisa passar por aqui também. Mas aí vai ficando desconfortável. E aí que eu vou precisando aceitar o desconforto de desconstruir e passar de novo por essa fase da energia de desconstrução e reconstrução, permitir a criação do novo. E para muitas pessoas vai vir assim, ó, hora de ir. Hora de ir é, eu já entendo suficientemente bem essa situação para não precisar me ver de novo vivendo, passando, aprendendo, e não é porque eu estou com preguiça, não é porque eu estou negligenciando, não é porque eu acho que eu sou superior, eu já entendi de tudo, não. Isso aqui eu vejo, eu percebo uma coisa prestes a se repetir, aquilo já se repetiu várias vezes, eu estou enxergando um padrão. Isso não é com tudo o tempo todo, mas tem situações específicas que aí eu vou me permitindo seguir em frente, me permitindo não precisar, de novo, viver aquilo ali. Porque eu aceito que eu já compreendo suficientemente bem uma situação para saber identificá-la e responder adequadamente, que é essa. Esse responder adequadamente também se torna isso. Eu, ao invés de ficar andando em círculos para provar, para argumentar, para testar, eu tenho que ver se eu estou certo, mas será que é isso mesmo? Eu não preciso ver se eu estou certo, que direção que isso vai levar. Não preciso da confirmação. Eu mesmo já reconheço coisas que são suficientes. Eu vejo, eu enxergo, eu percebo numa situação e aquilo é suficiente para que eu escolha dedicar meu tempo, minha energia, minha atenção em outra direção. Mesmo que eu nem seja que direção que é, que seja assim, eu vou deixar esse espaço aberto para outras questões que possam vir no meu caminho. Mas essa aqui eu já entendo suficientemente bem, já vi o suficiente sobre isso aqui para não escolher mergulhar nessa direção, tá? E aí essa mensagem ela fala que aí é Libra entrando em alinhamento com aquilo que eu quero. Então, assim, o que vem na direção é a pergunta e a mensagem responde. Mais uma vez, é Libra que vai escolher, é Libra que vai andar, que vai se permitir andar numa nova direção. Mesmo que essa nova direção, nesse momento, ela seja mais abstrata, ela seja muito mais sobre eu estou escolhendo aonde eu não preciso, não vou, não quero, enfim, mergulhar ali. Não é por medo, por insegurança, por dúvida, não é isso. Numa clareza, entendeu? E aí a mensagem já falava que você vai ter a oportunidade de, numa conversa, numa situação, uma informação, vem na sua direção, que vai te dar essa confiança de fazer a tua escolha, afirmar a tua escolha. E aí a mensagem também já falava, num assunto que você estivesse evitando olhar, rejeitando lidar com aquilo, entendeu? Tá. Ou também isso, para te ajudar a rejeitar uma direção, né? Em prol de se permitir ir numa outra. Aí
A mensagem já contou pra gente que quando você faz essa escolha, você não tem essa clareza eu estou escolhendo essa outra direção porque eu sei que aqui tem isso e aquilo e vai ter pessoas assim, assim, assado. Você pode não saber nesse momento, mas as próximas cartas que aparecem é que tem o quê? Uma coisa é uma garantia, é uma garantia. Deméter, nutrição. Eu ando o caminho daquilo que eu alimento. Eu ando o caminho daquilo que eu alimento. Essa é a questão fundamental. Então, quando eu escolho deixar de alimentar uma questão, eu deixo de alimentar aquilo que eu não quero ver crescer. Também, quando eu escolho deixar de alimentar aquilo, eu estou escolhendo uma parte importante de mim. Eu estou escolhendo, então, alimentar o meu bem-estar. O meu bem-estar, a minha paz, né? Meu bem-estar, a minha paz, o meu trabalho, o meu afeto, o meu. Entende? E aí, eu estou livre. Eu sou a minha melhor versão quando eu sou verdadeiramente eu. E eu estou animado pela descoberta de quando eu faço as coisas desse jeito e eu me permito essa nova direção, e pode vir com incerteza nesse momento e tudo mais. Eu estou fazendo as minhas escolhas baseado na minha sabedoria dessas questões fundamentais, ok, mas eu estou animado pela descoberta. Não estou em medo, culpa, vergonha, dúvida, insegurança. Eu estou permitindo e animado pela descoberta do que vem pela frente quando eu abro espaço para algo novo. Tá bom. Orientação final para Libra nesse momento. Começa a mensagem reforçando, que literalmente, tá bom, obrigada, Luísa, obrigada. Vem pelo menos uma conversa, uma informação, uma clareza para você, uma coisa que você descobre, que é uma coisa, uma peça que te faltava. Faltava você ver, faltava você saber, faltava você enxergar, faltava você saber, para você se permitir voar livre, para você se libertar, você se permitir voar livre, deixar para trás. A mensagem está reforçando isso. Eu, universo, vou te mostrar, vou te mostrar. Eu sei que tem algumas coisas fundamentais que você já entende. Mas aonde falta um detalhe, eu vou te mostrar esse detalhe. Você vai ver, vou descobrir. Então, olha lá, de novo, as tuas escolhas, seu livre-arbítrio, você é sábio o suficiente para não dar na mão de ninguém, absolutamente ninguém. As escolhas que você faz quando você está em paz com aquilo. E um universo onipresente, onisciente, onipotente sabe exatamente, não precisa que você fale, não precisa pedir, não sei o que, sabe exatamente o que é que você precisa ver, enxergar, conhece a tua história de cabo a rabo inteira, passado, presente, futuro, todas as linhas do tempo, a tua alma que é eterna e tudo mais. Sabe exatamente o que você precisa ver para que você, em paz, confiante, decida que para mim é suficiente e aí eu sigo em frente, tá? Uhum. Aí essa mensagem, ela está reforçando aqui, falando que, de certa forma, isso é o universo te provocando a aceitar andar na direção da sua recompensa, tá? Mas isso é uma coisa que você só vai enxergar mais para frente. Porque nesses momentos a gente não entende, a gente não reconhece que fazendo assim eu estou rejeitando a minha recompensa. Quem que quer rejeitar a recompensa de caso pensado? Óbvio que ninguém. Não precisa nem falar. Mas, muitas vezes, tem informação que eu não tinha, tem coisa que eu não percebia. Universo, olha lá, primeira parte. Reconheça.
a tua vitória simbólica. E eu dialogo com você de forma simbólica, até porque essa é a melhor forma. Porque passar por essa energia salamandra, passar por essa energia, só passa quem consegue passar por essa energia em ego, vaidade. Tá bom, tá? Todo mundo é protegido, amado, guiado. Todo mundo tem acesso à proteção, amor, guiança, aprendizado, absolutamente todo mundo. Porém, tem certas coisas que uns vão numa direção, outros outra, quando atravessam a mesma passagem, a mesma palavra, a mesma experiência, com um coração diferente, com um olhar diferente, entendeu? Então, pronto. É isso aí, Libra. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Eu sei que a gente conversou bastante aqui também, como foi lá com Gêmeos, energias de ar aí, faladeiras, mas também sintetizando, em momentos de sintetizar vários aprendizados importantes, fundamentais, poderosos. Então, fico feliz em poder ter participado desse momento aqui de vitória. Não vamos esquecer disso, vitória simbólica para Libra. E o que que é, né? Foi a descrição aqui. O que que é? Quem que tá pode se reconhecer atravessando essa energia de vitória? O que que envolve ela de verdade e não na vaidade, na superfície? Eu espero que tenha ajudado. Muito bem. Para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, link na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, boa sorte e até a próxima.